agora nós vamos conversar sobre um assunto intrigante, pessoal. Sabe o que é? Uma pesquisa mostrou que 16 milhões de brasileiros vivem hoje sem nenhum dente. Mas como mudar essa realidade? É sobre isso, então, que eu falo agora com Ludmila Absaber. Prazer, Ludmila, recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente. Pra mim, isso era uma realidade, assim, antiquada, né? Não que hoje ainda 16 milhões de pessoas vivem sem dente. O que acarreta isso? Então, algumas coisas, algumas particularidades brasileiras, né? Tem muita região do Brasil que ainda é muito pobre, muito carente de profissionais. As pessoas também são muito carentes financeiramente. Então, tem muitas pessoas que não têm condições de poder fazer um bom tratamento dentário. Isso acarreta perdas para no futuro chegar a não ter dentes mais, né? E tem muitas pessoas também que são de outra geração, por exemplo, a geração da minha mãe e para trás dela, que sofrem hoje com uma realidade antiga, né? Que não tinha acesso aos dentistas. Hoje se tem mais acesso, apesar dessa questão financeira ainda ser um problema, mas essas pessoas não tinham realmente acesso. Então, elas hoje estão buscando tratar o que perderam lá atrás, né? Quem tem condição hoje está buscando, quem não tem, infelizmente, às vezes era uma cárie, algo pequeno, e não tinha aquela condição de cuidar, de ter aquele auxílio, né, como dentista. Exatamente. A única forma que tinha era extraindo o dente, né? Não se tratava um canal. A questão do implante, por exemplo, dentário, ela mudou muito a realidade da odontologia hoje. Então, pessoas que estariam usando uma dentadura hoje, têm a opção hoje de estarem repondo os dentes que perdeu, né? Mas, mais uma vez, a gente cai na questão financeira novamente. Porque não é algo barato. Não é algo barato. Mas seria melhor um implante do que uma prótese? Sim, sempre é, porque o implante ele tem a capacidade de devolver melhor a função mastigatória. A prótese total, por exemplo, você perde 80% da capacidade mastigatória. Olha só. Né? Então, você não consegue mais triturar o alimento como você triturava antes. Né? Outra coisa que acontece muito para quem usa prótese é a perda óssea. Então, vai se perdendo o osso tanto da maxila quanto da mandíbula e a pessoa vai perdendo aquela estrutura da face. Né? Tanto que quem usa prótese total costuma envelhecer mais, exatamente por conta dessa questão óssea, né? Que vai se perdendo. Exatamente. E a pessoa, no caso que usa prótese, ela vai percebendo isso ao longo da vida, assim, quando vai chegando ali na velhice, seria isso? Para essa pessoa que não tem dente, que teve que tirar os seus dentes, por exemplo, e era mais nova, mais jovem. Então, esse processo é até rápido, não é tão lento assim. Ela vai percebendo que a prótese vai ficando mais bamba e chega a um ponto em que ela não fica mais, principalmente a inferior. Né? Então, normalmente chega pra gente já numa situação assim, não estou conseguindo mais usar minha prótese. E às vezes não tem nem osso mais pra gente colocar implante. Olha só, que situação, né? Mas eu estava conversando aqui comigo que lá no Pará tem uma moda, ou existiu essa moda? Isso, existiu. Existiu. Eu morei lá um tempo, né? E assim, é legal a gente ver como o Brasil é muito discrepante, as regiões. Tudo é muito diferente, dependendo da região que você está. Sim. E eu lembro, uma época eu tive uma manicure e ela tinha 30 e poucos anos e já não tinha um dente na boca. Ela falou que perdeu os dentes com 18 anos porque era moda tirar os dentes e pôr dentadura. Olha isso, gente, era moda tirar dente, com dente lá direitinho, tirava os dentes e colocava prótese. Como assim? Exatamente. Então, existe em algumas regiões, quanto mais arcaico é aquela região, menos acesso a conhecimento, menos acesso à informação, à tecnologia, mais isso a gente vê, né? Essas discrepâncias culturais nesse sentido, sabe? Entendi, Ludmila. E agora, então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre a atuação dos dentes. Por quê, né? Os dentes são tão importantes. A gente está aqui com eles, mas não tem, às vezes, a noção de quão importante eles são. Então, vamos lá. Ó. Mastigação eficiente. Mastigação eficiente. Então, a gente só tem a capacidade de captar nutrientes se a gente começa a mastigação
eficiente na boca, porque se chega o alimento inteiro no estômago, o intestino não vai ser capaz de captar aqueles nutrientes de forma eficaz. Então, a mastigação eficiente, ela é muito importante, principalmente na captação de nutrientes, né? Outras coisas, evitar doenças de estômago, de intestino, né? Como uma gastrite, uma úlcera, né? Então, costuma muita gente atender pacientes que ou estão sem dentes, perderam alguns dentes, estão com a oclusão toda desestabilizada, ou usam prótese e não mastigam de forma eficiente com aquela prótese, terem problemas estomacais. E tem a questão até da mastigação não ser tão rápida. Assim, tem gente que parece que nem mastiga, que engole a comida. Sim, Aí fala, não, estou mastigando, mas em 5 minutos já comeu um prato de almoço ali. Sim, e normalmente isso está ligado muito à questão de falta de atenção no que está fazendo, que é muito comum hoje. Né? Na correria. Exatamente. Hoje as pessoas estão vivendo meio no automático. Né? Então, você come no automático, você dirige no automático, você trabalha no automático. Então, é importante prestar atenção no que você está fazendo naquele momento. Vai te dar até mais prazer, né? Aquela comida, poder saborear melhor aquela comida. A atuação do dente é uma mastigação eficiente. Sim, sim. Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que não têm dentes posteriores. A gente se preocupa muito com o dente da frente, né? E aí não tem o dente de trás, mas o único dente que tritura o alimento é o dente posterior. O dente da frente, a única coisa que ele faz é cortar o alimento. Então, ele corta, fatia o alimento, você joga para trás e tritura. Então, um paciente que não tem dente atrás, ele não tem capacidade de triturar o alimento. E ele fala, não, mas eu mastigo. Não mastiga. Olha não tem como, entende? Sim. Porque a anatomia do dente da frente não permite isso. Como você falou, né? Captação dos nutrientes. A gente tem aí também na tela o que a gente comentou, captação dos nutrientes. E o desenvolvimento da musculatura facial e postural. Como seria isso? Então, a gente só tem a face como a gente tem hoje, eu, você, porque a gente tem dente. Se a gente perder o dente, a nossa face vai mudar totalmente. Por quê? Porque os dentes é que mantêm o osso e que mantém a nossa face. Então, a nossa face é dependente da anatomia do osso da maxila e da mandíbula. Essa distância aqui, da ponta do nariz até a base do queixo, a gente chama de dimensão vertical, ela é dada pelos dentes. Então, toda vez que você perde dentes, você diminui essa distância, você afunda a sua face. Por isso que envelhece a ausência de dentes, porque você diminui isso aqui e tudo cai. Sim. Né? Então, esse conjunto de coisas é que vai definir a sua face e também a sua articulação, essa articulação aqui de abrir e fechar a boca. Ela é igual a articulação de joelho, se você impacta muito ela também dá problemas, né? Tem artrite, tem artrose, tem desgaste de articulação também na face, né? E a nossa postura de pescoço também tem a ver, porque quando você perde dente, você projeta um pouquinho o pescoço para frente, então você desvia a sua coluna. Então, assim, mais uma vez provando, isso é assim, rapidamente falando, porque o assunto é muito extenso, mas a gente é um sistema, né? A gente não é partes isoladas, a gente é um sistema. Toda vez que você intervém num sistema, que você tem um problema em um dente, isso impacta no seu sistema todo. Com certeza. E você falando aí do posterior, tem até a questão do siso. O siso não tem problema no caso hoje, não, a necessidade dele? Não tem a necessidade. Tanto é que alguns jovens já estão vindo sem o siso, disse até que isso é uma evolução natural, né? A necessidade hoje de não se ter o siso, porque até hoje a gente consegue até fechar uma arcada em primeiro molar, que é o primeiro dente grande que a gente tem atrás. Normalmente a gente tem 3 molares, o siso é o terceiro, mas a gente consegue eficiência mastigatória até primeiro molar em alguns casos. Pacientes, por exemplo, perderam dentes há muito tempo, a gente só reabilita até primeiro molar, com eficiência. Eu lembro que eu precisei tirar os meus 4 sisos. Eu também. Também não tinha espaço, não sei se está correto dizer isso, não tinha como nascer o siso. Sim.
Ah, interessante isso. Então, numa implantação, né, num implante, não há necessidade de colocar esse dente, né? Não, nem mesmo. tem como Nem tem pela como. região, né? Ah, ok. Outro ponto é autoestima e convívio social. O que isso tem relacionado aí com essa atuação, né, dos dentes? Muita coisa. Então, tudo a ver. Tudo né? a ver. Tudo a ver. A gente a gente manifesta no nosso corpo como a gente se sente por dentro. E uma das formas mais básicas de se manifestar um sentimento interno é através do sorriso. Então, eu conheço pessoas que estão em busca de muitas coisas na vida, mas que não conseguem sorrir. E isso trava essa pessoa em todos os aspectos da vida dela, sem ela ter consciência disso. Principalmente na abundância e prosperidade. Porque a gente só consegue ter abundância e prosperidade se você manifesta o seu interno, o que passa dentro de você para fora. Sim. É impossível alguém ser próspero e abundante, uma pessoa que não consegue sorrir. É Entende? verdade. Então, o sorriso, ele é a base. Ele é a base. Se você não está tranquilo com o seu sorriso, à vontade com ele não precisa ser perfeito, mas você tem que estar à vontade com ele, você tem que se sentir bem em sorrir. Isso faz toda a diferença na sua vida. Né? Aquelas pessoas, né, que não têm os dentes logo da frente, às vezes você vai conversar, principalmente essas pessoas, né, com mais necessidade financeira e tudo mais, elas não conseguem te olhar nos olhos, né? Isso, ela fica abaixando a cabeça. Exatamente. E isso impede ela de conquistar as coisas na vida. Né? Normalmente criam-se tiques, né? Começa a colocar a mão, Rindo ou assim. então prende o lábio, costuma muito pessoas prenderem o lábio, ou sorrir torto. Às vezes tem um dente aqui do lado direito que incomoda, vai sorrir, aí tampa e sorri torto. Sabe? Costuma muito e não tem consciência disso, não sabe que faz isso. Não sabe que faz isso. Então, você vê que vai trazendo uma questão em vários âmbitos da vida, né? Vários questão âmbitos. psicológica. Sim, também, isso pode inibir a pessoa. Afetiva, às vezes impede a pessoa de ter um relacionamento bacana, ter um relacionamento inteiro com outra pessoa, porque ela não se sente à vontade com ela mesma. Né? E como é que ela vai se sentir à vontade com o mundo externo, se ela não se sente à vontade com ela? E tirando ainda a questão do bullying, né? Que pode sofrer. Sim. Na escola, sim, principalmente criança, né? A questão de não estar com os dentes ali certinhos. Tem até alguns casos, por exemplo, de trauma, né? Que a criança, às vezes, quebra dente da frente. Então, é importante buscar ajuda para essa criança, para poder devolver ela para o meio social, principalmente naquela idade, né? 7, 8, que já tem mais consciência e ela mesma vai pedir para o pai, né? Ou crianças muito tímidas, é importante ficar atento, porque tem crianças tímidas que param de sorrir. Não tem coragem de falar assim, mãe, eu tô com vergonha porque eu quebrei meu dente. Né? Então é importante estar atento a isso, porque as crianças também sentem esse impacto. Sim, que bom essas informações, Ludmila, a gente está aprendendo bastante aqui. E outro ponto é a prevenção de doenças. Os dentes, a gente ter todos os nossos dentes aqui, previne doenças? Sim, previne muitas doenças. Na verdade, a ausência de um dente pode desencadear uma série de desequilíbrios, tá? Tanto desequilíbrios de oclusão mesmo, da mordida e de alinhamento dos dentes, quanto de doenças também. Porque quando você perde um dente, os dentes vizinhos e os dentes de cima, eles mudam de posição para tentar tampar aquele espaço que ficou vazio. E nessa mudança de posição, o dente tende a acumular mais placa. Aí o paciente não consegue escovar direito aquela região, então favorece mais cárie e favorece uma doença que chama doença periodontal, que causa perda óssea ao redor do dente. Olha só. Exatamente. Então eu brinco que é um efeito dominó. Você perde um dente e não repôs. A tendência é ir perdendo ao longo da vida. E isso não é linear. Você demora um pouco mais para perder o segundo dente, um pouquinho menos para perder o terceiro e de repente você sai perdendo um tanto, sabe? Porque o organismo entra em colapso. Sim. Eu não aguento mais. Então, às vezes a pessoa está até com todos os dentes, mas tem alguma cárie ou alguma situação, até mesmo de bruxismo, né? Porque não falar disso, porque vai perdendo também a questão do dente, vai quebrando, né? Sim. O que ela pode fazer? Qual o primeiro passo para ela acertar?
Então, olha, a prevenção continua sendo a principal porta de entrada para evitar problemas no futuro. E prevenção, quando eu falo em prevenção, é buscar ajuda profissional não só quando tem um problema, buscar sempre. Idealmente, a gente chama de 6 em 6 meses, no mínimo de ano em ano. É importante avaliar a questão oclusal, porque a forma como você morde, se você traumatiza dentes ou não, é que vai determinar a longevidade daquele dente. Olha. Hoje não se perde dente só por doença, se perde também por trauma, por desequilíbrio oclusal. Né? Então é importante demais essa questão oclusal. Pacientes que perderam um dente, às vezes falam, perdi um dente, não me faz falta, é lá no fundo. Faz falta sim. É importante procurar ajuda e repor aquele dente antes que percam mais. Porque às vezes a questão financeira é importante, a gente estava falando sobre isso no início, e ela é importante sim, mas quanto mais adiar, maior vai ficar essa conta. E aí sim ela pode ficar inviável. Às vezes, com um dente que perdeu, às vezes era difícil, mas não era inviável. Mas depois que perdeu, desce, se torna inviável. Né? Então, é importante não chegar nesse ponto, sabe? Prevenir, né? Prevenir, sempre. Sempre, sempre. Para poder fazer a nossa parte, né? Poder fazer a nossa parte com um mínimo, né? Que Sim. seja para não chegar, como você disse, no final a pessoa não ter nem condição e acabar perdendo todos os dentes. Exatamente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.